Oi, gente, que saudade eu estou de todos vocês. A cada semana que passa, coisas novas surgem à minha cabeça. Essa semana eu estava pensando no culto de domingo. Me lembrei de algumas pessoas pelas posições em que elas sentam em cada culto. E aí fui me lembrando de um monte de gente e fui pedindo a Deus que mantivesse o coração de cada uma dessas pessoas na presença dele. Muita saudade do nosso culto, muita saudade da dinâmica da igreja, muita saudade de ver vocês ao vivo. Mas enquanto isso não é possível, a gente continua por aqui. Então, nesse momento, eu quero chamar você para adorar o seu Deus. Nós vamos juntos com a nossa equipe de louvor cantar aquelas músicas que elevam o nosso coração, que fazem a gente ter esperança e que dizem toda a verdade do nosso coração. Vamos então adorar o nosso Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Alcançou, me constrangeu e me salvou, me libertou e me curou, me trouxe vida, me incendiou. Alcançou, me constrangeu e me salvou, me libertou, e me curou, me trouxe vida, me incendiou. O teu amor para sempre viverei. Se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre, sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. O teu amor para sempre viverei.
grande amor é poderoso. Em tudo Cristo é fiel. Eu cantarei eternamente. O que darei eu a ti? O que darei eu a ti? Tu és tremendo e santo. Os céus proclamam a tua glória. O teu amor é impetuoso. Quem é como o Senhor? Salvador, venceste a morte. Vivemos pro teu louvor. És exaltado na terra e nos céus. Teu reino não terá fim. Teu reino não terá fim. Tu és tremendo e santo. Os céus proclamam a tua glória. O teu amor é impetuoso. Quem é como o Senhor? Tu és tremendo e santo. Os céus proclamam a tua glória. O teu amor é impetuoso. Quem é como o Senhor? Não a nós, mas ao teu nome daremos louvor. Não a nós, mas ao teu nome daremos louvor. Não a nós, mas ao teu nome daremos louvor. Não a nós, mas ao teu nome daremos louvor. Tu és tremendo e santo. Os céus proclamam a tua glória. O teu amor é impetuoso. Quem é como o Senhor? Tu és tremendo e santo. Os céus proclamam a tua glória. O teu amor é impetuoso. Quem é como o Senhor? Não a nós, mas ao teu nome daremos louvor a ti, Senhor. Não a nós, mas ao teu nome. A ti pertence todo louvor, Jesus. Toda adoração pertence a ti, Deus. Não a nós, mas ao teu nome daremos louvor. Não a nós, mas ao teu nome daremos louvor. Tu és tremendo e santo. Os céus proclamam a tua glória. O teu amor é impetuoso. Quem é como o Senhor? Tu és tremendo e santo. Os céus proclamam a sua glória. O teu amor é impetuoso. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor?
Queridos, nesse momento que separamos para falar de dízimo e oferta, eu quero primeiramente dizer que eu sou muito grato a todos vocês que ao longo desses domingos têm ouvido essa mensagem e têm renovado o voto de fidelidade. São 10 domingos sem culto, isso é muito tempo. Nós não tínhamos de forma alguma como prever uma situação como essa. E louvo a Deus porque apesar desse tempo, apesar dessa distância, apesar de toda a dificuldade que estamos enfrentando, nossa igreja tem chegado junto, estamos com as nossas contas em dia e cremos que passaremos por isso assim. Louvamos a Deus por isso. Te agradeço de todo o coração por seu empenho, por sua coragem e por sua confiança. Estamos há 22 anos trabalhando aqui. Lá atrás, no iniciozinho dos trabalhos, quando eu e Viviane começamos todo esse trabalho, nosso coração sempre esteve voltado para a construção de uma igreja madura, para a construção de uma igreja sincera, para a construção de uma igreja que trouxesse orgulho para Deus em primeiro lugar e para nós, para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos. Então, nós estamos hoje, graças a Deus, passando por essa dificuldade por causa de tudo que vem sendo plantado ao longo desses 22 anos, por tanta gente querida que está conosco e que já esteve conosco. Estamos colhendo frutos desses trabalhos todos que são realizados por tanta gente aqui na Igreja Plena. E eu quero te pedir que continue crendo que o Senhor vai prover para todos nós, para a sua casa, e com certeza Ele vai encher você da shalom dele, da prosperidade e da paz dele. E para você que tem tido dificuldade para entregar o seu dízimo e oferta, fique em paz. Deus conhece teu coração. No momento em que você voltar à normalidade, você conseguirá ofertar com alegria. Como eu tenho dito aqui há vários domingos, nós não queremos que você deixe a sua casa, suas contas em segundo plano para priorizar a igreja. Tá bom? Eu quero que você tenha paz no coração para cuidar da sua casa, cuidar da sua família, deixar as suas contas em dia, porque quando você cuida bem das suas contas, quando você paga as suas contas em dia, você honra Deus e você honra a sua igreja. Então, em nome de Jesus, vai voltar o momento em que você vai ter a alegria de ofertar de novo na igreja. Enquanto isso, essa oferta que você não tem conseguido dar, nós cremos que o Senhor colocará alguém em seu lugar e suprirá essa lacuna. Cremos nisso, tenho fé nisso. Então, que em nome de Jesus fique aqui registrado a minha gratidão, fique aqui registrada a minha gratidão por todos vocês que têm sido tão maravilhosos, tão pontuais, tão generosos. Muito obrigado. Que Deus te abençoe muito. Ele se fez filho do homem, para que os filhos dos homens fossem feitos filhos de Deus, fossem feitos filhos de Deus. Não nasceram da carne, muito menos a vontade humana. Nasceram de Deus, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. Ele se fez filho do homem, para
fossem feitos filhos de Deus. Obrigado, Senhor. Fossem feitos filhos de Deus. Não nasceram da carne, muito menos da vontade humana. Nasceram de Deus, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. Nós te louvamos, Deus, por esse presente maravilhoso que é a salvação em Ti, Jesus, nosso único e suficiente Salvador. E os que crerão em Seu nome foram feitos filhos, filhos de Deus, aleluia. E os que crerão em Seu nome foram feitos filhos, filhos de Deus. E os que crerão em Seu nome foram feitos filhos, filhos de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Minha gente, vamos agora à palavra, vamos agora àquele momento de reflexão a partir de uma ideia, a partir de um texto. Hoje eu quero fazer algo diferente. Eu vou falar das coisas aqui e os textos bíblicos vão aparecendo na dinâmica da fala. E conforme for citando os textos, eles serão projetados aqui na tela para facilitar a sua atenção, para manter você aqui atento ao que está sendo falado. Vamos lá então. Todo mundo sabe que a vida é muito dinâmica, muito movimentada. O tempo, o tic-tac do relógio, nos lembra que estamos sempre em movimento. Nós estamos constantemente andando em alguma direção ou para alguma direção. Por mais inativa que uma pessoa possa ser, ela está sempre em movimento. O seu corpo é movimento, o coração fala de movimento, o fluxo sanguíneo fala de movimento. E nessa vida dinâmica, nós vamos seguindo caminhos que exigem de nós escolhas. Não tem como você viver sem escolha. E quando a gente faz uma escolha no momento, ela terá sempre repercussão no futuro imediato, médio ou de longo prazo. Quando a gente pensa em uma resposta imediata a um problema, a gente pensa logo ali para sair da situação de perigo e voltar à normalidade. Porém, na maior parte da nossa vida, as nossas escolhas, elas estão baseadas, ou deveriam estar baseadas, em um objetivo maior, ou seja, num destino final. A gente precisa, o quanto antes, pensar para onde estamos indo, onde queremos chegar, qual é o destino final da nossa vida. E esse rumo, ou esse ponto no futuro, vai nos ajudar a fazer escolhas boas no momento presente.
E essa visão de futuro nos protege no presente. Mesmo diante das situações mais imediatas em que somos chamados a uma resposta reflexiva, imediata, mesmo assim nós podemos proteger a nossa vida de desdobramentos, consequências ruins, se tivermos lá na frente essa ideia de futuro, de onde queremos chegar, quem nós desejamos ser lá na frente. Bom, a gente sabe que viver nessa vida sem um objetivo é danoso demais. Há uma frase antiga, me lembro de ter lido como sendo frase de Sêneca, esse filósofo grego estoico, mas hoje em dia, eu li isso no livro, mas as pessoas vão citando hoje, como disse fulano, aí você vê que essa frase esteve na boca de 4 ou 5 pessoas. Então essa frase aqui eu me lembro de ter lido num livro de Sêneca, nos livros, né, que eu tenho alguns dele, em que ele fala, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer vento é favorável. Então eu admiro Sêneca pela objetividade de sua sabedoria, pela maneira como ela é aplicável rapidamente à vida. Então, para Sêneca, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer vento é favorável. Você imagina uma pessoa numa embarcação à vela, num porto, parado, e alguém pergunta, para onde você vai? Ele diz, para onde o vento me levar. Isso não funciona. Uma vida assim, desgovernada, sem rumo, com certeza não vai dar em bom lugar. Então é importante a gente ter essa visão de futuro sendo constantemente lembrada a nós, trazida à nossa vida, para que nós não fiquemos vivendo reativamente. Há pessoas que vivem assim, de empurrão em empurrão. Elas não projetam, elas não pensam no futuro, elas não se antecipam, elas simplesmente vão para onde a vida as leva, e ali ficam até que outro impulso as leve para outro lugar. A gente sabe que essa pandemia roubou de nós o futuro, por assim dizer. Essa frase eu ouvi do meu amigo querido Dr. Roberto Aylmer, isso ficou na minha cabeça, que essa crise, ela dissolveu o nosso conceito de futuro. E com certeza a gente fica hoje com 1000 interrogações. Porém, nós continuamos precisando, mesmo nesse momento de muita incerteza quanto ao futuro, nós precisamos continuar desenhando futuros, mesmo que com mais humildade agora. A gente projeta dezembro daqui para lá, mas a gente não sabe, mais do que nunca a gente está convencido de que não dá para projetar com muita convicção. Aliás, há muito tempo atrás, Tiago, irmão de Jesus Cristo, escreveu uma epístola que leva o seu nome, Epístola de Tiago, e no capítulo 4, de 13 a 16, o texto vai aparecer para você assim. Prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos e toda presunção como essa é maligna. Eu até fiz uma devocional sobre essa passagem, falei dessa coisa de futuro, mas eu só quis citar esse texto para você lembrar que nós cristãos estamos sendo lembrados por essa pandemia, que o nosso futuro pertence de fato a Deus e se formos fazer planos, faremos com humildade. Mas o que eu quero dizer é que por mais que essa pandemia tenha desanimado a gente em termos de projeção, você precisa ter metas, você precisa ter objetivos. Vamos então voltar aqui ao texto, à situação bíblica, para que a gente caminhe para o texto bíblico. Quando a gente fala de Israel, a gente fala de um povo especial. Quando a gente fala da nação de Israel, a gente fala de uma nação que nasceu de maneira muito simples a partir de um casal, Abraão e Sara. Deus promete a Abraão e Sara o seguinte: vocês serão os pais de uma imensa, incontável, poderosa nação. Uma nação que vai exercer muita influência no mundo. E quando Deus diz isso a Abraão e a Sara, diz com o seguinte objetivo: a missão dos descendentes de vocês é glorificar o meu nome, levar a salvação a esse mundo e mostrar quem é Deus para essa sociedade caída. Então Israel é originada na mente de Deus, desenhada na mente de Deus e colocada no mundo para ser uma agência de salvação. O elo que linka a terra ao céu outra vez.
E aí Deus faz uma promessa a Abraão dizendo que a sua descendência abençoaria toda a terra. Jesus Cristo, descendência de Abraão, abençoou toda a terra. A história é longa desse povo. E quando Abraão põe no mundo Isaac dá seguimento a essa promessa, Israel vai crescendo como nação, começa a crescer como família, começa a crescer como povo, passa por dificuldade no Egito, por 4 séculos fica ali como escravo, depois é libertado, vive o tempo dos juízes, depois vem o tempo dos reis, até que o povo se torna cativo de outras nações e entramos no Novo Testamento. Esse período do Antigo Testamento é riquíssimo, cheio de histórias, é um período cheio de biografias, cheios de relatos gloriosos. E quando o povo, voltando um pouco na história, sai do Egito e entra em Canaã, Deus lembra através de Moisés o povo que ali naquela terra, uma vez enraizados, uma vez fixados, uma vez prósperos, eles deveriam glorificar a Deus, eles deveriam fazer uso de todo o recurso, deveriam se alegrar com toda aquela riqueza, mas deveriam glorificar a Deus e jamais deveriam se associar à ética do povo vizinho, nunca, jamais, em hipótese alguma, deveriam comprometer a sua fé, a pureza de sua fé, misturando outros elementos de outras religiões à sua própria. E queridos, mesmo com toda a advertência, mesmo com toda a solenidade da entrega da lei, mesmo com todas as promessas do povo de que jamais deixaria o Senhor, o povo se afastou enormemente, se desconectou enormemente. E o texto que eu quero ler, que vai servir de base para todos nós, é o texto escrito por um profeta que a gente chama de pré-exílico. A história do Antigo Testamento foi marcada por episódios muito dramáticos. A escravidão no Egito foi um deles. E um outro episódio muito dramático para essa nação foram os 70 anos de cativeiro na Babilônia. Então a gente fala de profetas pré-exílicos, nós falamos de profetas exílicos e nós falamos de profetas pós-exílicos. Então, queridos, esse profeta que vai ser lido, o profeta Isaías, é um profeta que profetizou antes do exílio acontecer. Ele profetizou pouco tempo antes. E a passagem que eu vou ler para vocês, primeiramente, se encontra no capítulo 1. Primeiro eu vou ler Isaías 1, de 2 a 4, o texto vai ser projetado aí. Diz assim: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer. Está falando de Israel, está falando do povo que não era nada, que ele trouxe à luz e criou como se fosse uma criança e chegou à idade adulta. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Na idade adulta, deram as costas para Deus. Olhem o que a Bíblia vai dizer agora. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Vejam, queridos, que desconexão. Deus, segundo Isaías, diz: eu criei essas pessoas, eu criei essa nação, eu fui o pai dessa nação, eu alimentei esse povo, eu eduquei esse povo. E esse povo, quando se torna adulto, quando se torna maduro, quando prospera, como vocês vão ver aqui daqui a umas 2h30, esse povo enriqueceu, esse povo se tornou fortíssimo e no auge da sua prosperidade, o povo dá as costas para Deus. E ele diz que a desconexão é tão forte, que a desconexão de Deus é tão absurdamente grande e profunda, que ele chega a dizer que os animais estão mais ligados aos seus donos do que Israel do seu Deus. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. É evidentemente que ele está dizendo, assim como o boi sabe quem é o seu dono, assim como o jumento sabe qual é a manjedoura do seu dono, Israel não sabe mais quem é o seu Deus. Vejam que coisa dolorosa. Verso 4, nação pecadora, é Deus falando através de Isaías. Nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Queridos, aqui estamos diante de um Deus que desenha para nós um cenário triste. Ele olha para os seus filhos, ele olha para o seu povo, povo que ele educou, povo que ele trouxe à vida, povo que ele amou,
povo que ele treinou está agora sendo caracterizado como uma raça de malfeitores. O cenário é muito dramático. E detalhe, eles não só tinham sido criados por Deus, eles foram prosperados por Deus, eles foram enriquecidos por Deus. Eu vou ler agora um outro texto que também vai ser projetado aí. O texto é também de Isaías, capítulo 2, verso 7. Diz assim: sua terra está cheia de prata e ouro. É Deus dizendo para o povo através de Isaías. Isaías viveu, se não for é um dos momentos mais prósperos dessa nação. Diz assim, os cofres estavam cheios, tá? Havia muito dinheiro circulando em Israel, a economia estava com muita força ainda. Sua terra está cheia de prata e ouro. Seus tesouros são incontáveis. Sua terra está cheia de cavalos. Seus carros não têm fim. O que nós vemos aqui é um povo que se perdeu. É um povo que se desconectou de um Deus que só lhes fez bem. Deus só fez bem a essa nação. Deus cria o povo, Deus faz o povo crescer, educa o povo, dá aula, levanta sacerdotes, levanta levitas, usa os profetas, cuida daquela gente toda. E quando aquele pessoal alcança a maioridade, por assim dizer, eles se rebelam contra Deus e se transformam na antítese do que Deus queria. Eles se tornam o oposto do que Deus queria, se perdem completamente. E o que acontece com essa gente é algo que a gente vê acontecer com rochas, com monumentos expostos à natureza, com os edifícios expostos à chuva, sol e vento. Eles sofreram os efeitos da erosão. Eles viram a fé, eles viram a crença em Deus, eles permitiram, melhor dizendo, que a vida deles com Deus sofresse um processo gradual de erosão. A erosão é um processo lento, invisível e virtuosamente persistente. A erosão é super lenta, ela não tem pressa, ela é invisível e ela tem uma virtude extraordinária, extremamente perseverante. A erosão bate, água que bate de novo, é devagarinho. Eu vou demorar aqui séculos para fazer uma pequena alteração nessa rocha, mas eu vou alterar a rocha. O vento bate com toda a sua gentileza nos edifícios, nos rochedos, e com toda essa gentileza eles vão desenhando uma pedra. Então a erosão é um processo lento, não tem pressa, invisível, ninguém vê, e perseverante, e muito perceptível. E é preciso que a gente esteja atento aos sinais da erosão. Quando a gente percebe, por exemplo, que a parede de fora da casa está precisando de tinta, sofreu erosão. Quando a gente percebe que o vento estragou algumas partes do telhado da casa, processo de erosão. A gente tem que trabalhar ali para que o prejuízo não seja tão grande. Israel não deu atenção à erosão que estava acontecendo debaixo de seus olhos. Israel não deu atenção à sua fé, que estava sofrendo um lento, invisível e persistente ataque da erosão à sua fé, à sua relação com Deus. Eles não sofreram um golpe de uma hora para outra e se afastaram de Deus. Foi um processo lento, invisível, persistente, gradual e corrosivo da história de Israel. E agora eu vou pedir para você acompanhar comigo a leitura de mais um texto. Hoje eu estou dando um trabalho extra para o Milton, que é quem monta todo esse culto virtual para vocês. Então, Milton, bota aí para a gente, por favor. Hoje já está ficando doido comigo. Daniel, capítulo 9, versos 5 e 6. Diz assim a passagem: nós temos cometido pecado e somos culpados. Antes, segura aí, Milton, só um pouquinho. Quem é Daniel? Daniel é um profeta do exílio. Daniel viveu no exílio e agora ele está falando para esse povo o que o povo precisava ouvir. E na verdade ele está representando o povo diante de Deus. A oração de Daniel é a oração do arrependido. A oração de Daniel é a oração da pessoa que reconheceu que a sua fé entrou em processo de erosão e agora, como um sobrevivente da disciplina de Deus, ele usa da sua relação com Deus agora e coloca diante do Senhor essa oração tão linda, uma oração de confissão. Vamos lá, Milton. Daniel, capítulo 9, versos 5 e 6. Nós temos cometido pecado e somos culpados.
temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Ele está reconhecendo aqui algo que aconteceu. Nós nos afastamos. Não demos ouvido, olhem isso, e isso é que eu estou dizendo, eles não deram atenção devida ao processo de erosão. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o seu povo. Deus falou com o rei, falou com o líder, falou com antepassados, falou com o povo todo. E o povo todo não deu ouvidos. É isso, queridos, que eu estou chamando de erosão. É esse descaso. E olha, um monte de situação trouxe erosão. Muitos desafios trouxeram erosão para a fé de Israel. E o povo, ao invés de parar de vez em quando para perguntar como está a minha fé, como está a minha relação com Deus, eles foram tocando a vida e foram se afastando de Deus. Então Daniel faz uma oração linda. Eu indico a você a leitura de Daniel capítulo 9, em que ele diz: o Senhor tem toda a razão para fazer o que está fazendo. O Senhor é justo. E ele diz: a nós só nos cabe o corar de vergonha. Então está aqui uma legítima oração de confissão de pecado, de reconhecimento de erro e de reconhecimento da justiça de Deus. Ele apela então para a misericórdia do Senhor, para que Deus restaure aquele povo como nação. Então, queridos, lemos um texto de um profeta pré-exílico, Isaías, apontando os pecados do povo, e foi por causa dos pecados do povo que Isaías está combatendo que o povo entrou no cativeiro. Foi por causa daquilo, da dureza do coração do povo no tempo de Isaías, que o povo foi levado ao cativeiro de 70 anos, à escravidão por 70 anos na Babilônia. E tivemos um profeta muito querido, que é o Jeremias. Ele foi um profeta pré-exílico e exílico. Ele viveu essa transição. Foi duro para ele, porque ele profetizava, ele chegou a clamar a Deus pelo povo, mas Deus disse a ele: para de orar, não tem mais o que fazer, já está decretado, o povo vai ser levado para o exílio. E ele viu com muita tristeza todo o cenário de destruição, e no ápice da sua angústia e tristeza, ele escreve o livro de Lamentações, que leva uma dose de dor e também de esperança para o futuro. E agora lemos Daniel, um profeta que está com o povo apontando o seguinte: eu concluí que esse cativeiro vai ter 70 anos, estamos então para ser libertos, e eu oro ao Senhor para que nesse momento, ao voltarmos para a nossa terra, que voltemos com o nosso coração quebrantado, corrigidos. Queridos, o cativeiro foi um golpe duro naquele povo. Como eu disse, o povo provava de uma prosperidade num momento pré-exílico, e Deus então, de uma hora para outra, tira deles o chão. De uma hora para outra, Israel perde milhares de vidas. Nabucodonosor era muito cruel e sanguinário. Muitas e muitas pessoas foram mortas. Homens, mulheres, crianças, idosos. Eles não respeitavam nem mulheres grávidas. Como eu já falei algumas vezes, há relatos em que lemos que mulheres grávidas tiveram seus ventres cortados por soldados babilônicos, os bebês saíram da barriga da mãe. Foi um cenário de destruição aterrorizante. De uma hora para outra, o povo perdeu milhares de pessoas. De uma hora para outra, Israel perdeu sua liberdade. De uma hora para outra, Israel perdeu o seu rei. De uma hora para outra, Israel perdeu todo o seu dinheiro. O templo de Salomão, glorioso templo de Salomão, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, acabou. Nabucodonosor roubou tudo, pegou todo aquele ouro, toda a prata, todas as pedras preciosas, todos os presentes valiosíssimos, e levou tudo para a Babilônia. De uma hora para outra, o templo se foi. O templo tinha um sentido espiritual, político e social. De uma hora para outra, tudo foi destruído. Uma outra coisa bastante importante para a gente destacar aqui nessa leitura, ainda do capítulo 1 de Isaías, é a maneira como Deus enxergava os cultos ou a vida religiosa desse povo. Nesse período, a nação de Israel era bastante profícua na sua vida devocional, na sua vida religiosa, não devocional. Eles tinham um sistema de culto muito bem elaborado, eles tinham cultos regulares, tudo bem pontuado por festas e ocasiões especiais. E agora vamos ver a maneira como Deus enxergava a vida religiosa de seu povo. O texto que eu vou ler agora, eu vou pedir para o Milton colocar aí para vocês, está em Isaías, ainda no capítulo 1, só que agora do verso 10 ao verso 15. Diz assim: governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor, vocês
Povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse período da história de Israel, as cidades de Sodoma e Gomorra ainda existiam? Claro que não. Nós sabemos que Sodoma e Gomorra eram cidades da época do Abraão, do nosso querido patriarca Abraão. E agora encontramos Deus dirigindo-se aos seus filhos e referindo-se a eles como filhos de Sodoma e Gomorra. Queridos, aqui está Deus, através do profeta, falando com o povo da aliança, o povo que tinha os 10 mandamentos, o povo que teve Davi como rei, Salomão como rei, o povo que teve como líder Josué, o povo de Moisés, vivendo como se fosse gente de Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra são sinônimos de devassidão moral, são sinônimos de afastamento de Deus. Quando você e eu pensamos em Sodoma e Gomorra, pensamos em loucura, iniquidade, injustiça, violência, abuso de todo tipo. Então vejam o cenário da situação. Deus dirige-se aos governantes, aos líderes e diz: vocês vivem como se fossem de Sodoma e Gomorra. E aí ele faz a pergunta: para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Deus havia prescrito na lei todo esse serviço religioso, mas para que o povo fizesse com o coração. Todo esse sistema existia para lembrar do que Deus tinha feito e para projetar também o Messias que viria lá na frente e derramaria o seu sangue na cruz. Verso 12, a Bíblia continua dizendo: quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Deus está rejeitando o culto coletivo. Deus está dizendo: eu não suporto me reunir com vocês. Verso 14, suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Imagine o contrassenso, o povo feliz, celebrando, achando que Deus estava feliz também, e do outro lado Deus olhando para aquele povo, para aquele monte de gente sorridente e dizendo: eu odeio essas festas. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. E aí ele fecha com o verso 15. Quando vocês estenderem as mãos em oração, vejam que coisa forte, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. Queridos, estas são palavras ditas através do profeta Isaías, que vêm de um coração puro como o coração de Deus, que vem do Pai eterno. Deus está dizendo: quando vocês estenderem as mãos em oração, aquele hábito que a gente tem de levantar a mão a Deus e com as mãos espalmadas dizer: Senhor, eu te louvo. A Bíblia está dizendo que quando o povo fizer isso, Deus esconderá deles os seus olhos. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Queridos, é como se Deus fizesse isso no momento em que o povo vai em direção a Ele. Mesmo que multipliquem suas orações, não as escutarei. Pensem comigo. Nós que temos filhos, nós que amamos os nossos filhos, nós que damos a nossa vida pela vida dos nossos filhos. Imagine vocês tendo uma conversa, a gente tendo uma conversa com os nossos filhos que tanto amamos, dizendo: quando você se dirigir a mim, eu vou fechar os meus olhos, vou virar o meu rosto. Quando você pedir alguma coisa a mim, eu vou tapar os meus ouvidos. É possível que a gente faça muito precipitadamente, de maneira desajustada, porque nós somos pecadores, nós somos pessoas imperfeitas. Mas quando Deus diz que a relação com o seu povo está tão comprometida ao ponto dele fechar os olhos para o culto, dele fechar os ouvidos para as orações, é porque de fato o povo tinha passado de todos os limites. Essa era a situação de Israel aos olhos de Deus. Gente, essa epidemia fez a gente parar. Essa epidemia nos colocou em cativeiro. Essa epidemia nos colocou numa situação inédita. Nós estamos, como eu tenho falado aqui, há muito tempo sem culto. São 10 domingos, contando com esse agora, 10 domingos sem culto. Isso estava completamente fora do nosso radar. Fomos colocados em casa. Niterói agora, essa semana, está com isolamento mais restrito. E nós estamos, por assim dizer, num cativeiro. E precisamos refletir sobre a nossa vida, como nós estávamos vivendo antes de tudo isso, como estava a minha vida, como as minhas orações estavam sendo feitas a Deus. Eu não quero, nesse momento de angústia, aumentar o seu mal-estar.
Todo o meu esforço nessas comunicações, nessas mensagens, tem sido no sentido de trazer esperança ou de lembrar do futuro glorioso da igreja. Quando eu converso com os líderes da Plena, eu sempre digo, gente, vejam sempre de forma positiva tudo, evitem levar peso para as pessoas. Quando eu converso com pastores ou falo com um e outro através de uma live, alguma coisa, eu procuro sempre dizer o cuidado que precisamos ter com o povo de Deus que já está fragilizado. Então, o meu desejo com essa palavra não é o de aumentar seu mal-estar. O meu desejo com essa palavra é levar para você uma palavra de esperança. Se você estiver no caminho certo, como Isaías diz, que o justo não tem que se preocupar porque ele vai comer dos frutos de suas atitudes. Agora, se você sentiu bater forte no seu coração essa palavra, se você acredita que suas orações estão chegando com muito ruído à presença de Deus, não é para você se afastar do Senhor, pelo contrário, é para você se aproximar dele. A pergunta é, as perguntas que a gente precisa fazer nesse momento são assim: como você está vivendo? Como nós estamos vivendo? Como estamos levantando as nossas mãos a Deus em momentos de adoração? Aproveitemos esse tempo de isolamento para fazer essa pergunta. Eu estou na missão de Deus? Eu continuo envolvido nesse plano? Eu ainda estou envolvido nesse projeto de levar a palavra de Deus adiante? Porque, queridos, o nosso chamado foi para nós revelarmos Jesus Cristo através da nossa atitude. Jesus não anda mais por aí em carne e osso. Ele anda em carne e osso através da minha carne e dos meus ossos. É através da minha vida encarnada, da sua vida encarnada, que a gente leva Jesus para as pessoas. Quando nós vivemos em coerência, quando nós vivemos em alinhamento com o Senhor, quando nós nos esforçamos para viver para a glória de Deus, encarnando os ensinamentos da Bíblia, nós estamos revelando Jesus para as pessoas. Agora, se vivemos o oposto, se vivemos o diferente, se vivemos o que a Bíblia diz para a gente não viver, a gente confunde as pessoas, a gente deixa as pessoas perplexas, a gente deixa as pessoas escandalizadas. Então a pergunta é, no meu procedimento, não na igreja, não quero que você pense no momento que você está no culto, adorando a Deus com a sua mão levantada. Eu quero que você pense no momento que você está na rua, vivendo o dia a dia do seu cristianismo. Esse viver tem agradado a Deus? Como era a sua fé antes dessa epidemia? Como tem sido a sua fé nessa epidemia e como você deseja que ela seja? Uma pergunta bem específica aqui para os membros da Plena, para as pessoas que estão ali. Eu sei que talvez você, pode ser que talvez você assistindo esse momento não seja da nossa igreja. Então essa palavra é bem voltada para os membros da nossa igreja. Vocês que têm estado na Plena há anos, apenas ouvindo a palavra, deixando o seu filho no departamento infantil, terminando, cantando louvor, terminando tudo, pega o seu filho e vai embora e não faz mais nada. Você já está assim há anos. Virou uma consumidora de mensagem, virou um consumidor de sermão, virou um consumidor de departamento infantil. Não é para isso que Jesus Cristo morreu. A pergunta é, daqui para frente, você vai se envolver? Você vai buscar um ministério? Talvez você tenha um talento espetacular de música, talvez na música, talvez você tenha um talento enorme com algum instrumento. É hora de deixar a vida pregressa para trás, a vida de falta de serviço, de falta de envolvimento, a vida de falta de cuidado com a santidade para trás e mergulhar na santificação e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu quero servir na Plena. A igreja vai voltar a se reunir e, se Deus quiser, muito em breve nós voltaremos com as nossas celebrações, vamos voltar a fazer todo aquele movimento que nós tanto amamos e que nesse retorno você possa voltar com as suas mãos lavadas no sangue de Jesus, com a sua alma lavada no sangue do Cordeiro. Queridos, como eu falei, meu desejo não é trazer culpa e nem mal-estar, meu desejo é trazer esperança. E nesse mesmo capítulo 1, tão duro, tão difícil, há uma passagem linda que fala desse amor tão grande de Deus por nós. Eu vou pedir mais uma vez para o Milton colocar aí essa passagem que se encontra no livro de Isaías, capítulo 1, versos 18 e 19. Diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Queridos, aqui está um Deus entregando uma palavra dura. Aqui está Deus dizendo, eu não suporto ouvir as orações de vocês. Os cultos de vocês se tornaram uma ofensa a mim. Eu vou fechar os meus ouvidos ao clamor de vocês e fechar os meus olhos para o que vocês fazem.
Eu estou cansado. Nesse mesmo capítulo, Deus diz, embora o que vocês tenham feito, vem fazendo, seja comparado a lixo, embora aquilo que vocês façam seja imundo, eu posso limpar a vida de vocês, embora seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eu posso torná-los brancos como a neve. E a Bíblia ainda diz, se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês serão sustentados com os melhores frutos dessa terra. Além da bênção do perdão espiritual, do perdão dos nossos pecados, existe uma promessa de prosperidade para esse povo. Então vejam como Deus é amoroso. O que eu quero nesse momento é estimular você que está tendo vida de religioso, mas que está vazio de Deus. Pare agora, se arrependa disso e diga, Senhor, eu quero voltar para Ti com todo o meu coração e quero sentir a minha vida perdoada e eu quero provar, sim, dos melhores frutos dessa terra. E que no nome de Jesus, assim, com esse coração, você, sem culpa, deixando ela para trás, culpa é coisa do passado, agora o seu momento é um momento de esperança, olhar para o futuro dizendo, eu vou recomeçar minha história com o Senhor. Que você não se esqueça do seu destino. Lembra? Para a gente trabalhar bem o presente, a gente tem que ter um objetivo final. Você está indo para o céu, você está indo em direção ao Senhor. E enquanto está caminhando nessa jornada da vida, para você não se perder, é importante que você se lembre de sua missão, revelar Jesus Cristo através da sua vida. E assim, nós vamos cuidando da nossa fé, evitando que a erosão destrua tudo e que Deus te ajude a reparar aquilo que as erosões da vida acabaram destruindo. Ele tem prazer em refazer a sua vida e refazer a sua história. Que essa seja uma palavra de inspiração, que essa seja uma palavra que estimule você a uma mudança para melhor e que assim a gente possa exaltar o nosso Deus. Pessoal, eu quero agradecer a todos que se inscreveram em nossos canais. Quero pedir para aqueles que ainda não fizeram suas inscrições nos nossos canais do YouTube, no Instagram, no Facebook, que o faça. Dê também um likezinho, isso ajuda bastante a gente, tá? Muito obrigado por essa cooperação e ajude a divulgar tudo aquilo que vocês estão recebendo aqui. Abençoa a sua vida? Foi bom para você? Te deu paz? Te deu esperança? Passa para o pessoal, distribui isso daí, tá bom? E assim você vai ajudando a gente a alcançar mais e mais pessoas que Deus ama tanto nesse mundo. Vamos orar? Querido Deus, estamos encerrando esse culto com a certeza de que o Senhor esteve conosco. Que o Senhor traga luz para a nossa mente, para que possamos fazer as devidas ponderações, que nós possamos pensar em nossa vida, o que foi desgastado pela erosão do tempo, o que foi desgastado pela erosão da vaidade, o que foi desgastado pela erosão da irresponsabilidade, o que foi desgastado pela erosão da ganância, o que foi desgastado por tantas coisas. Ajuda-nos a reparar a nossa fé, ajuda-nos a reconstruir tudo isso, ó Deus. Senhor, nós nos arrependemos de tudo que fizemos e te entristeceu. Nos arrependemos de termos levado por muito tempo uma vida religiosa vazia, em que levantamos as nossas mãos, entregamos nossas ofertas, fizemos alguma coisa para Ti, mas não com o coração. Não queremos viver como esse povo viveu, com nosso coração longe de Ti, embora nossos lábios tenham palavras evangélicas, que nós sejamos o povo que tem junto do Senhor o coração, o povo que diz com a boca aquilo que de fato está no seu coração, o povo que fala do amor de Deus, vivendo o amor de Deus. Eu oro a Deus por todos aqueles e aquelas que estão se sentindo mal nesse momento, aqueles a quem a palavra atingiu, que o Senhor mostre sim o pecado, mas que a culpa sirva apenas para levar para uma mudança de vida e que tenhamos agora esperança no Senhor, que junto de nós vai nos aproximar de Ti, Senhor, e vai lavar os nossos pecados e que nós tenhamos força no Senhor para obedecer a Tua palavra e que assim a gente coma do melhor fruto dessa terra. Querido Deus, nós te pedimos que seja assim na nossa vida, que sejamos filhos e filhas obedientes ao Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Quero também nesse momento lembrar a você de orar
por todas as pessoas que estão trabalhando em hospitais, médicos, enfermeiros, técnicos, pessoas de limpeza, orar por todas as pessoas que não podem parar, que trabalham hoje em mercados, trabalham hoje em farmácias, policiais que estão nas ruas, motoristas de ônibus, todo esse pessoal, motoristas de aplicativo, esse pessoal que precisa trabalhar para fazer o básico da nossa vida girar. Orem por essas pessoas, porque no fim do dia, essas pessoas voltam para casa preocupadas. Será que eu peguei a doença? Será que eu vou levar essa doença para dentro de casa? Que o Senhor abençoe a vida dessas pessoas, continue cooperando com as autoridades. Lembrem do pedido da prefeitura, vamos nos manter isolados para que assim a gente evite que a doença entre na nossa casa e que também a gente evite que essa doença entre na casa dos outros. E assim, eu e você vamos poupar vidas. Que Deus abençoe a todos nós. Eu vou impetrar a bênção agora. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos e todas que estão ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus te abençoe. Zilhões de beijos para todos vocês. Um abraço. Tua voz me chama sobre as águas, onde meus pés podem falhar. E lá te encontro no mistério, em oceanos profundos permanece a fé. E por teu nome clamarei, e sobre as ondas eu olharei. Se o mar subir, minha alma em ti descansará, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça vence as muitas águas, tua mão de amor me guiará. Por onde o medo e o caos me cercam, nunca falhou e não falhará. E por teu nome clamarei, e sobre as ondas eu olharei. Se o mar subir, minha alma em ti descansará, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és oh, meu Senhor, Rei da glória, te adoramos, Jesus, Rei da glória. Leva-me ao teu refúgio, onde me salvas. Faz-me andar por sobre as águas, por onde queres que eu
presença do meu Senhor. Leva-me ao teu refúgio, onde me salvas. Faz-me andar por sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada. Minha fé será firmada na presença do meu Senhor. Leva-me ao teu refúgio, onde me salvas. Faz-me andar por sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada. Minha fé será firmada na presença do meu Senhor. Leva-me ao teu refúgio, onde me salvas. Faz-me andar por sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada. Minha fé será firmada na presença do meu. Leva-me ao teu refúgio, onde me salvas. Faz-me andar por sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada. Minha fé será firmada na presença do meu Senhor. Leva-me ao teu refúgio, onde me salvas. Faz-me andar por sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada. Minha fé será firmada na presença do meu Senhor. Oh, meu Senhor, Jesus, e por teu nome clamarei. Somente a ti, Senhor. E sobre as ondas eu olharei. Se o mar subir, minha alma em ti descansará, pois